Bem, meu nome é André, Papa Uniforme 1, November Charlie Charles. Eu estou fazendo esse vídeo para mostrar mais um projeto que está em andamento. A história dele se deve a algumas semanas atrás, quando eu estava arrumando a estação. Eu troquei o computador de lugar, botei os rádios no outro local e me deparei com um problema de caixas de som. O computador ele tem uma caixa, né? Essa caixa, ela ocupa um espaço. Eu tenho 3 rádios, né? Eu tenho um Superstar 148 para 11 metros, tenho um 718 HF e tenho um rádio de VHF aqui, um Yaesu FT 1900. Bom, cada um com seus alto-falantes, né? E acaba, às vezes, para melhorar a qualidade de áudio, eu tenho que botar uma caixa de som em cada rádio, né? Aí fica uma coisa muito desagradável. Aí, em determinado momento, eu resolvi, vamos dizer assim, refazer esse conceito. Resolvi desenvolver um projeto onde você, inicialmente, vai ligar 4 rádios e um computador. E dessa caixa vai sair 2 saídas para alto-falante, para você colocar um alto-falante externo, uma certa potência. Essa basicamente é o desenho do projeto. Uma caixa com 4 entradas para rádio e uma entrada para o computador. E uma saída para ligar as caixas de som. Bom, a princípio o projeto era esse, aí eu comecei a pensar melhor, isso foi há umas 2 semanas atrás, e eu já estou com um programa mais ou menos uns 40% desenvolvido, e o hardware, como vocês podem ver aqui na tela, ele está praticamente pronto. Se tiver alguma modificação aqui, eventualmente quando a gente começa a escrever um programa, a gente acaba descobrindo uma coisa ou outra para mudar, e uma modificação de hardware, e está tudo na base da simulação. Quem já viu o projeto anterior, né, que é o projeto Urutu, ele, na época, não tive a oportunidade de mostrar o áudio, né? Esse áudio que vocês estão ouvindo dessa gravação é da mesa de áudio do projeto Urutu. Ela está ligada ao computador, e o computador está gravando o áudio mais ou menos como é passado para o rádio. E eu aproveitei essa oportunidade, além de mostrar esse novo projeto, também demonstrar o áudio do projeto Urutu. Bom, vamos falar sobre o projeto em si. Ele é basicamente formado com um microcontrolador, no caso um PIC 18F452. Vamos aqui voltar de novo, um PIC 18F452. Ele é formado por 2 chips importantíssimos, né? Que seria o chip PT2258 e o outro chip é o TDA7315. Bom, o que esses chips fazem e o que o processador faz? Primeiro vamos começar aqui pelo PT2258. Vou pegar aqui o datasheet dele, aqui, ó, PT2258. Ele é um chip controlado por serial I2C e tem 6 canais. Você consegue atuar em cada canal de 0 a menos 79 dB. E você consegue diminuir o volume em 1 dB por cada canal. Ele tem baixo consumo, ele tem alta qualidade de áudio, quer dizer, ele tem um baixíssimo nível de ruído. E no caso do PT2258, ele tem uma vantagem adicional, que ele tem encapsulamento DIP, que facilita muito a montagem, né? Você tem o encapsulamento, deixa eu ver se tem aqui a descrição, vamos lá, acho que no final aparece. Aqui, você tem encapsulamento DIP, né? Você tem o encapsulamento padrão SMD, mas no caso é o SO, e nós temos aqui o DIP,
que é o que a gente vai utilizar. Ele é um chip que não é difícil de achar no Brasil, tem que ter só um pouco de paciência em procurar o fornecedor certo. E as características elétricas dele aqui. Você tem 6 entradas. No caso, eu vou estar usando 2 entradas para o computador, que no caso aqui é o canal esquerdo e o direito, e as outras 4 entradas, uma para cada rádio, porque o rádio é mono, então não tem necessidade de ter 2 canais para cada rádio. Um canal estéreo para o computador e 4 canais um para cada rádio. O chip, vamos pegar aqui o desenho dele elétrico, aqui mais em cima, aqui ó. Deixa eu diminuir um pouquinho essa imagem para vocês terem uma noção do que a gente está falando. Nós temos aqui 6 entradas e 6 saídas. Essas entradas, elas são controladas por interface I2C. Significa o quê? Significa que qualquer comando que você quiser dar de controle desse chip tem que ser feito no protocolo de comunicação I2C. Para quem não conhece, é um protocolo desenvolvido pela Philips para controle de periféricos, né? Ele é muito utilizado na maioria dos equipamentos eletrônicos, no seu carro, a sua televisão de LCD, tudo que tem dentro da televisão, para comandar todos esses comandos, se utiliza muito esse protocolo I2C. A vantagem dele é que você usa apenas 2 fiozinhos, né? Que seriam esses 2 aqui. Então a gente está usando o o PT2258 para fazer o primeiro entrada de áudio. Depois nós temos o TDA7315, que é esse aqui, também com a vantagem tem encapsulamento DIP, né, que facilita a montagem. Você tem aqui já dá para descrever bem, ele é um controle de qualidade de áudio, quer dizer, você controla o grave de cada canal, o agudo de cada canal, você tem um ajuste de loudness, que é mais ou menos como se fosse a tradução em português seria sonoridade. Todo rádio de carro, quem está acostumado, né, sabe que tem aquele botãozinho loud, né, que o pessoal aperta, a qualidade de áudio dá uma reforçada. E você tem a saída, uma para cada canal, também controlado por I2C, aqui ó, também controlado. Qual a vantagem dele? A vantagem é que você, numa única pastilha, você consegue ajustes por controle DC, né, digitais. Você consegue fazer várias configurações no chip. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o circuito. Aqui você tem entrada esquerda, entrada direita, saída esquerda, saída direita. Aqui é um filtro, o filtro de grave, o filtro de grave, o filtro de agudo, outro filtro de agudo. Aqui é o filtro de agudo, aqui é uma polarização aqui para o interno do chip. E com isso, com uma tabelinha que você tem aqui no próprio datasheet, ele dá as configurações que você vai fazer no seu programa para poder executar as funções que ele precisam executar. Isso aí não adianta eu ficar me estendendo aqui explicando, porque é longo, requer conhecimento técnico profundo e eu acredito que algumas pessoas não o tenham. Basicamente é só uma demonstração do que significa o chip. Nós temos também o 18F452. Por que o 452? Eu vou explicar. O 452 ele é um chip que tem tecnologia um pouco mais moderna, a família PIC18, mas ele tem umas leves características na sua configuração, lembrando um pouco o tradicional chip muito usado, muita gente gosta de usar, que é o 18F877 e 876. Então, às vezes, você fazer alguma coisa no 877, você começa a fazer e você vê que o 877 não vai dar conta. A memória do programa do 877 é pequena, aí você precisa de mais memória, aí você facilmente migra
para esse chip. É óbvio que tem instruções diferentes, né? Mas eles são muito similares em alguns aspectos, então eu gosto de usá-lo por causa disso. Porque também, se você começa a desenvolver nele e precisa fazer uma modificação, precisa de um chip um pouco mais poderoso, você também consegue com uma certa facilidade pular, né? Fazer um upgrade do chip. E no caso do 452, você consegue. Existe uma versão um pouco melhorada, que é o 4520, né? Mas o 452 é um chip muito interessante. Se você for comparar com a pinagem, que basicamente é igual, as instruções de conversão analógica digital são muito parecidas, são praticamente iguais à do 877, tá? Então ele facilita bastante em alguns aspectos. Bom, foi escolhido o 452 como controle do sistema, né? Eu tenho aqui uma visão do chip de uma, vamos dizer assim, geral dele aqui. Você tem, no caso, o 452, ele tem 32 KB de memória flash. É o motivo de eu estar utilizando ele, é por causa exatamente disso, desses 32 KB aqui. Ele tem memória RAM de 1,5 e basicamente a gente utiliza muito também essa memória aqui, que é a memória EPROM, é onde fica guardado alguns dados que a gente vai utilizando. Vou te dar um exemplo, por exemplo. Você chega e grava, você quer deixar aqui o grave em 0 dB, né? Você botou em 0 dB o grave. Você desliga o aparelho, aí você quer voltar, você não tem que reconfigurar tudo de novo, porque quando você acaba a energia, obviamente, os dados aqui eles são temporários. Essa configuração aqui é uma configuração temporária. Quem salva essas configurações é o microcontrolador. Então, no caso, é usada aqui a memória EPROM para guardar esses dados. Nós temos 256 bytes, que é mais do que suficiente para fazer isso. Ok? E nós temos aqui agora o circuito em si. Eu vou dar uma pequena descrição. Antes de eu continuar a descrição, no vídeo do Urutur, acho que no primeiro vídeo, eu citei sobre uma fonte negativa para ser utilizada nos operacionais. Bom, é uma fonte... está aqui ela. Usa um 555, 2 transistores e 2 diodos de disparo rápido. Você tem aqui na fonte uma entrada que pode ser 12 volts estabilizada. Você entra 12 volts aqui, esses 12 volts chegam aqui no 555, o 555 começa a oscilar numa frequência elevada, ele joga essa senoide aqui para esse conjunto de 2 transistores, e com esses capacitores aqui, esses diodos, ele gera uma tensão negativa de -9. Qual a vantagem disso? A vantagem é exatamente essa. Você, com 12 volts positivo, você consegue 9 negativo. Então, você tem aqui 0, 12, -9. Se você somasse o -9 ao mais 12, você teria 21 volts. Mas você está recebendo 12. Saiu no 21. Se você fizesse como comparação -9 ao 12. Mas o que eu quero dizer é que esse circuito aqui, ele é bom, ele não é um circuito de muita corrente, óbvio, né? Ele é um circuito que vai te dar uma voltagem negativa de -9, que é muito utilizado para alguns operacionais. Então, por exemplo, eu tenho aqui esses 2 operacionais, né, no circuito. Esses 2 operacionais aqui, eles precisam de 9 volts positivo e 9 volts negativo. O 9 volts negativo ele é fornecido por esse circuito aqui. Mas vamos começar pela descrição da fonte. Como eu estava explicando, nós temos 12 volts entrando, e aqui
ele, teoricamente, eu poderia fazer um circuito com um chip chamado LM2596. Mas esse chip, ele é facilmente comprado na internet. Eu vou abrir aqui uma página, vou mostrar para vocês. E qual é a vantagem desse chip? Esse chip, ele é um conversor 2596. Ele é um conversor DC-DC. O que ele me faz? Não confunda conversor com regulador, tá? São coisas diferentes. Esse módulozinho aqui, como vocês podem ver, ele é fácil, você compra ele, é muito baratinho, ele já vem prontinho, você não precisa se preocupar em fazer fazer circuito. Você compra um módulo, é um chip, uma bobininha, um trimpote para você ajustar a voltagem. E você tem aqui, o circuito básico dele é esse aqui, que eu vou desenhar, mostrando aqui para vocês. É basicamente isso aqui, parecido com isso, mas é basicamente isso. O que ele faz? Ele recebe uma voltagem que pode ser variável de 0 a 30 e poucos volts, e a saída é fixa. Então, por exemplo, você poderia ligar aqui um transformador retificado em meia onda ou onda completa, com uma ponte de resistores e uma filtragem simples. Você joga ele aqui e você quer 5 volts, você ajusta aqui para 5 volts. Eu quero 12, ajusta aqui para 12 volts. Qual a vantagem? É a performance. Ele tem uma performance muito boa. São poucos componentes, como você pode ver, né? Você precisa de pouca coisa e você consegue uma alta filtragem, uma alta qualidade um bom rendimento na fonte. Se você precisa de mais potência, isso aqui está reduzida, a potência é reduzida, mas se você quiser mais potência, você coloca um dissipador atrás, né, desse módulo, e você consegue um bom rendimento. Para mais informações, é só ler aí o datasheet do CI, que é o 2596. Então, nós temos aqui o 2596, entra 12 volts, ajustado para 5 volts, e nós temos um outro módulo, igual, ok, aqui embaixo, que entra 12 volts e sai 9, tá? Então, nós temos aqui um módulo ajustado em 9 e outro módulo ajustado em 5. Esse aqui é um relézinho de power, né, que o chip controla, né? Então, quer dizer, quando o chip entra em stand-by, a alimentação toda é cortada, toda a alimentação é cortada, e ele fica com um consumo baixíssimo até você entrar com um outro pulso que ele vai lá e liga todo o circuito. Tá bom? Então vamos lá, nós temos aqui a descrição da fonte, como eu estava explicando, é composto de 2 módulos LM2596, um 555 com 2 transistores para gerar a tensão negativa. Eu gosto muito de usar isso aqui, ele é muito bom, nunca me deu problema, não queima, funciona frio, é muito bonzinho. Nós temos aqui na saída 2 TDA 2540, né? Ele é parece um transistor, né, de 5 pinos, e vai me dar mais ou menos aí uns 14, 15 watts RMS em 12 volts para ligar diretamente nos alto-falantes. Eu estou pensando em fazer uma modificação aqui, incluir uma saída por fora, quer dizer, sem necessidade, uma outra saída de baixo de alta impedância aqui. Esse eu ainda não desenhei, mas estou a ponto de fazer. Então você vai ter uma saída para os alto-falantes e vai ter aqui também uma outra saída. No caso, uma saída de alta impedância para você ligar no equipamento, se você quiser, num gravador ou no próprio computador, né, para gravar. Porque essa outra função é feita a parte de gravação é feita por uma outra parte do circuito, mas também poderia ser usado aqui, eu estou pensando em colocar. Nós temos aqui a parte de entrada, que é composto do 2258 e desses módulos óticos aqui. O objetivo dos módulos óticos é mudar a impedância de entrada.
O projeto ele vai ter a característica de você ligar diretamente ao rádio, ao som do rádio. Ele poderá ser ligado diretamente na saída do alto-falante do rádio ou na saída de headphone do rádio. Não importa. A única coisa que você vai ter que fazer é ajustar o programa para mudar a impedância, né? Para você, no caso, quando estiver na saída de alto-falante do rádio, o áudio não ser saturado. Então ele tem aqui um conjunto de uma chave ótica, uma chave ótica que vai mudar a impedância do conjunto de entrada, composto dessas resistências e desse acoplador ótico aqui. Nós temos 4, um para cada canal ou um para cada rádio. Eles chegam aqui no PT 2258. PT 2258 é o controle inicial de ganho de volume. Então você vai equalizar inicialmente as fontes de áudio dos seus rádios e do computador. Depois da primeira equalização de nível de áudio, o ganho, você vai jogar na outra parte do circuito, que é essa daqui, que ela na realidade são chaves, funciona como uma chave. Todo esse circuito aqui ele funciona como uma chave. Ele vai liberar ou travar a saída de cada áudio. Eu poderia fazer isso por software diretamente no chip, mas eu achei melhor fazer um outro hardware específico por uma questão de velocidade, além de velocidade, também um pouco de corte de áudio. O áudio vai cortar mais limpo com o áudio vai ficar um pouco mais fácil, o corte vai ficar mais perfeito, né? Com esses acopladores óticos. Nós temos aqui um misturador exclusivamente para os 4 áudios. Ele mistura os áudios, joga no operacional, esse operacional manda para fora e recebe de fora. Qual o objetivo desse circuito? É a ligação de um DSP externo. Você poderá ligar um DSP, tanto um DSP, um equipamento de DSP externo, ou, no caso, se você quiser utilizar um computador, o próprio computador para isso. Porque alguns companheiros sabem que existem alguns programinhas de DSP disponíveis. Você consegue usar esses programinhas. Eu vou dar um exemplo aqui desse programa. Eu não sei se está saindo áudio na gravação, mas esse programa aqui ele tem a característica de você ajusta, é um DSP, é um filtro de DSP. Então você pode jogar muito bem o áudio dos seus rádios aqui, controlar pelo computador o DSP e retorna de volta para o próprio equipamento. No caso aqui, ele retorna para cá, ele faz essa ligação e joga e controla, e você mistura tudo de novo e vai. Isso pode ser usado com computador ou, no caso, um DSP externo. Existe essa possibilidade, existe. Tá? Pode ser feito com computador ou pode ser feito com um DSP externo. Evidentemente que se você for usar o computador, se você estiver usando o computador que na tua estação, essas entradas aqui elas vão deixar de existir, porque o computador é possível, é possível, mas vai acabar dando vai ser um pouco difícil você ajustar 2 saídas. Quer dizer, você vai precisar de alguns softwares. Você vai precisar de um software para poder sair você vai precisar de 2 placas de som, basicamente. Uma placa de som para fazer o DSP e uma outra placa de som para o som que você está querendo na tua estação. O objetivo de usar esse canal de áudio aqui é exatamente se você quer usar o som do teu computador, ou às vezes até um áudio, um toca-fitas, um CD player,
qualquer coisa de áudio que você tenha na sua estação que você gosta de ouvir. Eu sei que tem alguns radioamadores que gostam muito de ouvir uma música, fica em QAP na frequência e aí bota ali ativo, bota os scales para funcionar, e com isso precisa de um áudiozinho para ouvir uma música, e exatamente esse é o objetivo dessa entrada, ok? Então esse aqui é o circuito de ligação física, né, de como o DSP vai se comportar. Aqui é a parte do microcontrolador, não tem muito o que dizer. Aqui são os controles, são as saídas de controle. Aqui é a entrada do... Deixa eu ajeitar aqui. Aqui é a entrada do encoder, né? O que é o encoder? O encoder, ele é um botãozinho. Eu vou até botar uma foto aqui, ó. Encoder rotativo. Vocês verem a foto, ok? Imagens. Tem vários modelos, mas o que a gente está procurando é mais ou menos uma coisa parecida com essa daqui, ok? O que o encoder é? O encoder ele é um botão que você gira eternamente para um lado, gira eternamente para o outro. Quer dizer, quem tem rádio de multibanda, quando você tem o VFO, é um encoder, é uma peça parecida com essa daqui, né, que gera pulsos quando está virado para um lado e virando para o outro. E ao mesmo tempo você pode apertar, quer dizer, fazer o movimento de, por exemplo, nesse caso aqui, de cima para baixo, ele funciona como um botão, ok? E aí você funciona como um botão, então você consegue selecionar. Quem tem rádio de carro, é muito comum alguns rádios de carro, tem aquele botão de volume infinito, né? Você roda tanto para um lado como para o outro. Ele controla o volume e também funciona como seletor de funções. Ok? Isso aqui então é a entrada do encoder. Esse circuito aqui é um circuito de placa, quer dizer, de desenho de placa. Ele não é um circuito de emulação, né? Não é um circuito de teste. De desenho de placa, o circuito de emulação é o outro. Eu vou demonstrar para vocês aqui. Mas basicamente você tem a entrada do encoder aqui. A princípio o projeto ia ter 5 chaves, mas agora eu diminui para 2 chaves. Então essa parte aqui do circuito que eu marquei aqui, ela deve desaparecer, não vou estar utilizando mais, né? E aqui você tem a entrada de TX, quer dizer, é um recurso que eu vou estar explicando mais na frente no decorrer dos outros vídeos. Esse é o primeiro vídeo sobre o projeto, é um projeto ainda no início. Eu estou com o programa mais ou menos em 50%, pronto, ok? Eu ainda estou escrevendo o programa, né? Não adianta eu aqui ficar mostrando funções do programa, o que o programa faz, o que ele vai deixar de fazer. É complexo, o objetivo desse vídeo não é ficar dando detalhes complexos. Mas eu estou aqui já em 1080 linhas nesse arquivo, mais essa enorme quantidade de arquivos aqui que diz respeito ao projeto. Então você tem aí bastante coisa, né? Tem bibliotecas que eu criei aqui para o projeto. Então o projeto ele já está sendo escrito, quer dizer, eu já estou escrevendo o programa. E aqui a gente pode até fazer uma demonstração aqui. Eu vou ficar aqui o arquivo do projeto em funcionamento. É uma simulação de funções ainda, tá? Serve como um parâmetro para vocês entenderem. Você liga, ok? Isso aqui é a comunicação I2C aqui, o que controla os chips. Não temos necessidade agora. Você ligou, aperta o botão, liga de novo. Isso aqui ainda está em fase de desenvolvimento, quer dizer, algumas funções aqui, alguma coisa da tela ainda não está pronta. Mas basicamente é o seguinte: quando você vai apertar o botão do centro do encoder, que é o caso aqui, você vai selecionar o que você vai ajustar. Então, por exemplo, o volume,
a saída que eu estou querendo, a saída é esquerda, a saída direita. Se você vai ligar ou desligar o loudness, o grave, o agudo, e se você vai estar com o DSP ativo ou desligado. Depois de um certo tempinho ele volta à tela inicial, né, que o objetivo é esse, simplesmente o ajuste. Isso aqui, esse circuito aqui de emulação, ele simula o encoder, né? Isso aqui, essas peças aqui simulam o encoder, porque o Proteus, que é esse programa de simulação, ele não tem um encoder na biblioteca pronto. Então eu tive que simular com um conjunto de peças, exatamente para poder simular o funcionamento do encoder. Então, por exemplo, eu vou ligar o encoder, ele está como se estivesse baixando o volume. Essa aqui é uma roda virando devagarzinho para o lado de baixo, no caso o lado esquerdo, ele está abaixando o volume. Mas você repara que o número está subindo, é porque está negativo, ok? Em áudio, é muito comum quando você está em 0 dB, você está com um nível pleno, o nível máximo. E quando você vai baixando o volume, é como se você estivesse aumentando a atenuação. No caso, está em menos 42, menos 43 e vai aí fora. Se eu quisesse aumentar o volume, eu teria que virar o botão para o lado direito. Então, ele começa a aumentar o volume, você vê aqui. Isso aqui simula, no caso, ele está simulando vamos dizer assim, a maneira de você virar o botão, né? Virou o botão para um lado, virou para o outro, ele vai alterar. O programa ainda está sendo desenvolvido, mas algumas funções aqui já estão em funcionamento. Você tem aqui outras funções, né? Você tem como é que ele vai funcionar. Então, por exemplo, ele vai funcionar rádio mais micro, ele vai misturar o áudio do rádio, no caso dos rádios, com o microcomputador. Os áudios vão ficar misturados. Eu vou querer rádio menos micro. Então, o que acontece? Quando o rádio ativar, o som do micro vai parar. Então, está aqui rádio menos micro. Você vai ter uma opção que é só o rádio, você não vai ter a entrada de microcomputador, para você, o som do microcomputador. Se você quiser o som fora, ele vai desligar o som do microcomputador, ou só o som do micro. Se você quiser só o microcomputador, quer desligar os rádios, você ajusta ele só para micro. Ok? Esse é um ajuste do funcionamento dele. Isso aqui são os canais, ainda não está pronto, mas aqui é como se fosse o número de canais. Ele vai ter uma opção TX, RX, essa função é um avanço do projeto, que a ideia é a seguinte: você vai ter 4 rádios, você vai ativar o Skelch dos seus rádios, quer dizer, o projeto ele é baseado na situação que todos os seus rádios estão com Skelch ativos. Você vai ajustar o Skelch para ter o som limpo, sem som, e toda vez que vier uma sujeira ou alguém falando na frequência que você está utilizando, ele vai identificar que esse som chegou, vai chavear para o canal aonde está vindo esse áudio, ele chaveou, e aí o áudio vai passar. Então, o ajuste, isso aqui é exatamente isso. E aí, quando você tiver, a ideia no futuro é que quando você tiver no canal 3, no rádio 3, em recepção, ouvindo alguém falando, se você apertar um PTT geral, quer dizer, um PTT único, você automaticamente vai transmitir por aquele rádio, né? Vai ter o caminho reverso. Então, por exemplo, você vai poder estar com um microfone, um conjunto de alto-falantes, e você vai poder selecionar, quando o rádio A estiver você tiver com o rádio A habilitado, você vai poder escolher, eu quero falar com o rádio 3. Ele vai ser feito automático ou manual. O que significa isso? Você vai ter mais um botãozinho aqui, né, que você vai selecionar qual o rádio que você queira, ou utilizar ele quando o Skelch ativar. Então, por exemplo, você pode estar no VHF, pode estar no HF e no 11 metros, okay? Nos 3 rádios ligados.
Aí você ativa o esquelcho dos 3. Um microfone só. Quando o rádio A, alguém te chamar, ou se estiver conversando com uma pessoa do rádio A, ele vai automaticamente identificar que o áudio entrou pelo rádio 3. E aí, se você apertar o PTT, ele automaticamente já vai avisar o rádio que esse rádio está ativo. Esse circuito ainda não está pronto, esse ainda não está previsto nesse circuito anterior que vocês viram, mas é uma possibilidade técnica. Eu vou utilizar uma comunicação serial para um outro hardware, que não é esse, onde ele vai selecionar o TX, em conjunto com a mesa que eu já projetei, que é a mesa do projeto Urutu. Bom, senhores, é basicamente esse o projeto. Eu estou fazendo um vídeo demonstrativo, ok? Esse aqui é o circuito de simulação, não é o circuito que vai funcionar. O circuito que vai funcionar a princípio é aqueles que eu já mostrei para vocês. O projeto eu dei o nome de Octus, ok? Porque ele tem 8 canais de entrada, né? Eu escolhi um nome qualquer, não é? Botei o nome. Eu botei Octus como nome do projeto, né? Você tem 6 entradas aqui, mais 2 daqui, então são 8, ok? E o projeto é esse, tá bom? Eu vou estar abrindo aí o canal do YouTube para comentários, e se alguém tiver alguma dúvida, quiser deixar alguma sugestão, pode deixar. Tá bom? Aqui é Papa Uniforme 1, November Charles, o André aqui. Estou na cidade do Rio de Janeiro, não estou transmitindo, mas um abraço a todos aí, 73. Tchau, tchau.